Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de domingo aqui da Missão 1618. Seja muito bem-vindo, nós estamos felizes em estarmos aqui e ter você conosco também. Você pode continuar nos acompanhando aí nas redes sociais, também no nosso site missão1618.com e aqui no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Atos e nós estamos no capítulo 16, esse capítulo em que narra a segunda viagem missionária de Paulo. E hoje nós vamos observar aqui do versículo 27 ao versículo 34. Então você pode acompanhar aí, pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler o texto. E antes eu só queria recapitular com vocês os versículos anteriores, o que tinha acontecido com Paulo e Silas. Eles haviam expulsado um espírito maligno de uma jovem adivinhadora, e isso causou um alvoroço imenso naquela cidade, e eles foram acusados de estarem pregando uma religião diferente do que os romanos estavam acostumados. Foram acusados, foram levados ali para um lugar, açoitados e presos. Foram colocados ali numa condição mesmo deplorável, tiveram os pés amarrados a um tronco, e nós sabemos que essa situação foi de injustiça, porque eles eram cidadãos romanos e não poderiam ser tratados daquela forma sem que houvesse um julgamento e uma sentença. Então, Paulo e Silas estavam ali naquela prisão de uma segurança máxima, sendo vigiados, doloridos, cheios ali de hematomas. E o que aconteceu? Eles começaram então a cantar e a orar, a falar com o Senhor, a louvar o Senhor, a engrandecer o nome dele. E aí, no versículo 26, fala que ali houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Então agora nós vamos ler o versículo 27, que diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então esse texto maravilhoso que você acabou de acompanhar comigo, nós podemos perceber a ação do Evangelho de Cristo. É sobre isso que eu quero falar com você neste momento, neste vídeo. A ação do Evangelho de Cristo em nós, a ação do Evangelho de Cristo na igreja. Então a gente pode partir aqui de Paulo e Silas, o testemunho desses dois homens. Isso só pode ser a ação do Evangelho na vida dos dois. Eles, depois de terem apanhado tanto, depois de terem sido injustiçados, eles começaram a cantar e a orar. Eles não ficaram decepcionados com Deus, eles não começaram a lançar questionamentos e a falar: por que eu, Senhor? Por que comigo? Eu que prego o Evangelho e estou aqui numa prisão. Não, muito pelo contrário. Eles começaram a adorar ao Senhor e algo miraculoso aconteceu. Esse terremoto que rompeu as cadeias da prisão. E o carcereiro que aparece aqui, ele observa aquela cena, ele acorda e se depara com aquela prisão ali que acabou de ser desmoronada, as cadeias foram rompidas, e ele entra em desespero, porque ele pensou: todos os presos fugiram
e agora eu vou ser morto, porque a lei romana era muito clara. Um carcereiro, quando ali não cumpria a sua obrigação, quando um prisioneiro fugia, ele respondia ali com a sua própria vida. Então o carcereiro, sabendo do seu fim, ele mesmo já puxou a sua espada e ia ali suicidar. E Paulo, chama ele e fala, não faça isso, porque nós estamos aqui. E naquele momento, aquele homem, ele entra ali numa atitude desesperada e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? O que eu devo fazer? E essa é uma pergunta universal. Todo ser humano tem essa pergunta dentro dele. Todos nós estamos em busca de um Salvador, em busca de salvação. Nós estamos à procura de algo que é maior do que nós. E nós perguntamos, o que eu devo fazer? Porque na nossa mentalidade humana, nós temos isso como verdade. Eu preciso fazer algo para ser uma pessoa melhor. Eu preciso fazer algo para encontrar Deus. Eu preciso fazer algo para obter salvação. E nós somos acostumados a isso, já é algo da nossa cultura. Então a gente procura uma religião, a gente procura outros deuses, a gente procura então saciar a sede do nosso ego de inúmeras maneiras. E a resposta aqui que eles dão a esse homem é muito simples. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Apenas isso, é crer. A gente descobre então no Evangelho que não é pelo nosso fazer, não é pela força humana, não é pelas nossas tentativas, pela nossa moralidade, por aquilo que nós tentamos aí construir com as nossas próprias mãos. Não é nada disso que nos traz a salvação. O Evangelho deixa muito bem claro, a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. A fé na pessoa de Cristo e naquilo que Ele executou, na obra que Ele fez, nessa obra perfeita. Então essa é a resposta que Paulo e Silas dão àquele homem. E na continuação do texto a gente observa então que eles pregaram a palavra de Deus àquele homem. Eles explicam o evangelho ao carcereiro. E não somente o carcereiro crê, mas também a sua família. Ele e toda a sua casa receberam a mensagem do evangelho e creram. As feridas que estavam abertas, imagine só, o efeito dos açoites nas costas, talvez nos braços, a gente não tem noção da grandeza daqueles ferimentos. E o carcereiro, ele começa então a lavar aquelas feridas. E eu acho muito bonito, porque o Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele fala a seguinte frase a respeito desse carcereiro: ele lavou os vergões e foi lavado também dos seus pecados. Porque na sequência do texto fala que esse homem, então, a seguir, ele foi batizado. Ele passou pelas águas do batismo, simbolizando aquilo que já havia acontecido dentro do coração dele. Ele foi lavado por Jesus Cristo. Ele foi mergulhado na vida de Deus. E não somente ele, mas a família. E mais uma vez a gente vê aqui uma conversão de um núcleo familiar. Assim como nós vimos anteriormente na história de Lídia, acontece mais uma vez aqui na história desse carcereiro. O impacto do evangelho, não apenas em um indivíduo, mas também em um grupo, em uma família, mudando a história, com certeza, desse grupo familiar, das próximas gerações. O evangelho estava ali sendo anunciado e as pessoas creram, receberam e foram batizadas. E no versículo 34 nós vemos que o carcereiro então leva Paulo e Silas para a sua casa, nos lembrando também a atitude de Lídia. E ali eles têm um momento de comunhão. Eles põem a mesa para alimentar todos juntos ali, com a família, com Paulo, com Silas, e todos manifestavam grande alegria pela fé que eles tiveram na mensagem do evangelho. Então essa narrativa é tão maravilhosa, porque nós vemos mais uma vez o poder do evangelho alcançando a vida do carcereiro, alcançando a vida de familiares desse carcereiro. E eu quero fazer agora um link aqui dessas outras histórias que nós vimos anteriormente, porque se nós lembrarmos, no início do capítulo 16, nós vimos a conversão da Lídia, a vendedora de púrpura.
Mais para frente a gente viu a conversão ali, né? O texto ele não deixa claro sobre isso, mas nós sabemos que Paulo e Silas expulsaram o espírito maligno da vida daquela jovem adivinhadora. E nós sabemos que a obra do evangelho é completa. Então, se ela foi liberta daquele espírito, a gente pode também subentender que ela creu na mensagem do evangelho e ela foi totalmente transformada. E agora a gente vê a transformação na vida desse carcereiro. E o que a gente pode tomar aqui como uma lição é que o evangelho alcançou pessoas totalmente distintas umas das outras. E se a gente observar bem, essas 3 pessoas foram os membros fundadores da igreja de Filipos. O evangelho então alcança uma vendedora de púrpura, que provavelmente era uma mulher de um poder aquisitivo muito bom, porque o produto que ela comercializava era um produto caríssimo. Então Lídia era uma pessoa influente, provavelmente rica, uma comerciante local. E o evangelho alcançou a vida daquela mulher. Depois, mais para frente, nós já vemos a jovem adivinhadora. Essa jovem já era bem diferente de Lídia, porque essa jovem ela era uma escrava. Ela não pertencia a ela mesma. Então a gente pode subentender aqui que, sendo uma escrava, ela estava ali em uma condição de total submissão. E o texto inclusive fala que as obras ali de adivinhação dela geravam renda para os seus senhores. Eles usavam ela. Aquela mulher era como se fosse um objeto mesmo. E além de ser escrava, era uma mulher. E se a gente pensar nesse contexto aqui também da cultura romana, ser uma mulher já não era fácil. Imagina sendo uma mulher e ainda escrava. E depois a gente pode pensar também como era a vida desse carcereiro. A gente pode imaginar que ele era um servidor público, uma pessoa ali de influência até certa medida. Ele tinha um status social, mas ele era também submisso ao governo. Ele estava ali às ordens do governo. Tanto que quando ele observa ali que a possível fuga dos prisioneiros, ele já pensa: para mim é o fim. Eu não cumpri com as obrigações do meu cargo público e eu vou sofrer as consequências disso. Então nós vemos aí 3 perfis sociais totalmente diferentes, pessoas com sedes diferentes, com perguntas diferentes, mas no fim culminou na mesma coisa, porque só Cristo, ele pode saciar essa sede, só Cristo pode responder a esses questionamentos que o coração humano carrega, e o poder de transformação do evangelho alcançou essas 3 pessoas que foram os membros fundadores da igreja de Filipos, e isso é tão maravilhoso. E aí a gente pode perceber também que a ação do evangelho unifica pessoas diversas, junta pessoas aí de classes sociais diferentes, de histórias diferentes, de passados muito distintos. E agora eu vou finalizar aqui lendo para vocês uma citação do John Stott. Ele diz assim a respeito da conversão dessas 3 pessoas, ele compara. Ele diz assim: o cabeça de uma casa judaica fazia a mesma oração matinal todos os dias, dando graças a Deus por não ser gentio, nem mulher, nem escravo. Mas aqui, os representantes de todas essas 3 categorias desprezadas estavam remidos e unidos em Cristo, pois verdadeiramente, como Paulo havia escrito aos Gálatas, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Nós somos um em Cristo Jesus. E nós vemos aqui na narrativa de Atos 16, até o versículo aqui 34, o poder de transformação do Evangelho, salvando pessoas tão distintas, unificando essas pessoas em um só corpo, trazendo elas para a família de Deus, elas fazendo parte agora da mesma igreja, do mesmo corpo, e sendo parte, sendo filhos de Deus também. E a gente tem que se maravilhar com o Evangelho. O Evangelho aqui, que com certeza é essa força que mantém Paulo e Silas firmes, a tal ponto de serem açoitados, de serem presos, deles permanecerem firmes,
cantando ainda, orando ao Senhor, independente das adversidades, independente daquela circunstância terrível. Então que nesse dia você seja inspirado por essa palavra e que você venha reaquecer o seu coração com essa mensagem, que você possa olhar para o Evangelho e se maravilhar com essa beleza, se maravilhar com a obra de Jesus, porque esse é o Evangelho que nós estamos falando aqui, é o mesmo Cristo que alcançou a Lídia, que alcançou a jovem adivinhadora e que alcançou o carcereiro, que me alcançou e que alcançou você que está aí e que pode te alcançar se você hoje tem essa sede, tem esse anseio. Se você pergunta como eu posso fazer para ser salvo, a resposta é simples, creia nesse evangelho que chama pessoas marginalizadas, que chamam pessoas escravizadas para perto, que devolve a dignidade das pessoas. Nós não estamos aqui falando de promessas materiais, de promessas que tudo vai dar certo na sua vida, não, pelo contrário. Paulo e Silas aqui pregaram o evangelho e estavam em sofrimento. Nós estamos falando aqui de um evangelho que nos leva a uma dimensão muito mais superior do que as coisas dessa terra. Nós não estamos aqui para prometer saúde plena, saúde, riqueza, não. Deus pode nos conceder isso graciosamente, mas mesmo se nós não estivermos em plena saúde, mesmo se nós venhamos sofrer aqui circunstâncias adversas desse mundo, que a nossa fé esteja firmada na mensagem desse evangelho, do evangelho de Cristo, que assim como Paulo e Silas, nós possamos cantar, entoar louvores, orar ao Senhor, encontrar graça de Deus em meio ao sofrimento, e que em tudo isso a gente também encontre propósito para alcançar a vida de outras pessoas. Paulo e Silas não perderam tempo com ressentimentos, em ficar ali olhando para as próprias feridas, para os próprios machucados. Não, eles sabiam que eles tinham uma missão. E tanto é que ali na prisão, eles alcançaram a vida daquele carcereiro. Havia um propósito maior para eles estarem ali, passando por tudo isso. E no fim, Deus foi glorificado. Deus é glorificado quando a gente suporta o sofrimento e quando a gente consegue engrandecer o nome dele acima de todas essas coisas. Então, meu irmão, eu não sei como você está aí hoje, mas que o seu coração possa ser reanimado por essa palavra, que você possa ver a beleza do evangelho também na sua vida, que essa história não seja apenas aqui uma história distante que você lê, mas que seja algo também que você viva, que você possa se alegrar no Senhor, que você possa entoar louvores a Ele e olhar também para a história de salvação, para aquilo que Deus fez na sua vida, como Deus te alcançou. Assim como Ele fez com essas pessoas, Ele fez conosco. E nós temos motivos muito superiores para nos alegrar. E fica aqui essa palavra de fé, essa palavra que você possa carregar com você essa semana, que as circunstâncias da vida aí não venham te deixar prostrados por muito tempo. Você pode até se entristecer, chorar por um momento, mas que tão logo você se lembre, Cristo me salvou, Cristo me alcançou, Cristo me deu uma missão. Então não faz sentido eu ficar aqui parado, não faz sentido eu ficar aqui nas minhas prisões, porque o próprio Deus, Ele vem em nosso socorro. O próprio Deus abala toda e qualquer prisão e nos chama para o nosso propósito e fala, olha, continua, eu não acabei ainda a minha obra nessa terra, eu não acabei a minha missão nessa terra. É Deus falando conosco. Então reanima, não é uma pandemia que vai nos paralisar, não é nada nesse mundo que pode nos paralisar, porque nós recebemos uma missão e uma palavra do próprio Cristo. E eu te abençoo então nesse dia e que você possa viver uma semana maravilhosa na presença de Deus e sendo inspirado por esse evangelho, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.